Vamos falar de arquétipos. Essa é uma viagem para a gente poder se conhecer melhor. Então, o que são arquétipos? Arquétipos são aquelas primeiras impressões que nós temos, aquilo que está presente no nosso inconsciente coletivo. Eles foram introduzidos por Carl Jung, que é um psiquiatra e um psicoterapeuta suíço. E o Jung, ele traz isso de uma forma brilhante. Ele faz o mundo se iluminar com isso. Então, quando a gente precisa explicar um pouco mais da psique humana, a gente vai utilizar esses arquétipos. Se a gente olha para essas duas fotos, nós sabemos que é uma família. Claro que existem inúmeros tipos de família, mas você sabe inconscientemente que isso é uma família. Você não imagina que são pessoas estranhas que resolveram se reunir só para tirar uma foto. Da mesma forma que quando você olha para essas imagens, você já imagina uma mãe e uma filha, independente da relação de idade, independente se na verdade elas são modelos posando para uma sessão fotográfica. Você olha e identifica imediatamente mãe e filha. Claro que o arquétipo está muito ligado à nossa cultura. Para mim, se eu olho para essa pomba, eu sei que ela é um símbolo religioso ligado ao Espírito Santo, provavelmente. Da mesma forma que quando eu vejo só a sombra da imagem do lado, que é uma lótus com um Buda, eu sei que representa Buda, a iluminação, meditação. Isso é a minha cultura. Existem pessoas que vão olhar para essas duas imagens e não vão ver nada. Um outro exemplo eu tenho Nossa Senhora Aparecida de um lado e eu tenho Mamãe Oxum do outro. E por que eu sei que Mamãe Oxum está ligada à maternidade, por exemplo? Porque faz parte da cultura brasileira, porque faz parte da cultura das religiões de matriz afro. Claro que isso já se espalhou pelo mundo e muita gente vai olhar e vai falar, ok, é uma orixá, e eu entendo que ela é sinônimo de feminilidade, sinônimo de fertilidade. Contudo, não vai ser todo mundo. O arquétipo está muito, muito ligado à nossa cultura. Mas quando eu proponho que a gente trabalhe com arquétipos, por que não os de Jung? Porque os arquétipos de Jung eles são muito, muito estudados pelos psicólogos. E é muito melhor a gente trabalhar esses arquétipos com psicólogos, certo? E aí a gente tem outros arquétipos que a gente pode trabalhar não sozinho, mas que a gente tem outra orientação. Ok, mas o que é o tarô? O tarô é um sistema de cartas. Existem vários sistemas de cartas, inclusive aqueles que a gente brinca em casa, com a família, até o Uno é um sistema de carta. Só que nesse sistema de carta, a gente tem toda uma historinha, e esse é um sistema de carta muito, muito antigo. O primeiro tarô que a gente tem conhecimento é de 1442, e ele foi um presente de casamento, porque isso eram os presentes de casamento da época. Eles eram pintados à mão e eram dados como lembrancinha. A gente pode acompanhar um pouco dessa trajetória do louco em vários loucos encontrados em diferentes decks de tarô. Existem diversos oráculos, mas se o oráculo não segue um determinado padrão, ele não é considerado tarô. Um exemplo disso é o Lenormand, conhecido também como baralho cigano. Ele tem 36 cartas, mas não tem os mesmos arcanos que o tarô, então ele não é considerado um tarô. E quando a gente se pergunta o quão vasta é essa influência, nós temos, por exemplo, em 2001, o tarô de Osho, que é um mestre conhecido pelo yoga. E por que eu proponho essa jornada de autoconhecimento através dos arquétipos, mas pelo tarô de Rider-Waite-Smith? Porque esse é um dos tarôs mais populares do mundo. Ele também é extremamente antigo. Eu vou mostrar no próximo slide como que ele foi inspirado em tarôs mais antigos, por exemplo, que o de Marsella. Ele é inspirado num tarô chamado Sol à Busca, que lá você vai ver que ele é de 1400 e alguma coisinha. E porque ele é o mais detalhado, ele é um dos que tem mais simbolismo, e isso ajuda demais quando a gente quer se autoconhecer. Eu aprendi num curso do Rogério Temporin, do Sabedoria Cósmica, que esse tarô, o Sol à Busca, ele ficou sumido por muitos séculos. Esse tarô é de 1490. E aí você tem à esquerda o Sol à Busca e à direita o Rider-Waite. Eles são bem semelhantes, não nos arcanos maiores, mas sim nos arcanos menores.
E enfim, vamos falar dos arquétipos. O que é o louco? O louco é o arquétipo do aventureiro. Ele representa novos caminhos, espontaneidade, toda aquela coisa. Como é que eu vejo isso na carta? Quando eu vejo a carta do louco, eu vejo que ele está num ambiente aberto, que ele está num penhasco, olhando, despreocupado, com a sua mochilinha, uma rosa branca na mão, mostrando a inocência. Já o mago, ele é o arquétipo do manifestador. Ele é aquele que coloca tudo no plano físico. E aí, como símbolos, a gente tem todos os naipes dos arcanos menores, né? Paus, espadas, copas e ouros, ali em cima da mesa dele. E ele tem o infinito na cabeça, ele tem uma série de simbologias que vão mostrar essa capacidade de transformar as ideias em realidade. Nós temos a sacerdotisa, que é o arquétipo da sabedoria interior. Então ela representa a intuição, aquele sexto sentido. É a sacerdotisa. A imperatriz, ela é o arquétipo da mãe, da criatividade. Ela é uma carta que mostra, ao mesmo tempo, muita fertilidade, com campos de trigo, um rio, e muito conforto, muito aconchego. O imperador é o arquétipo do pai, é o arquétipo do governante, da pessoa com autoridade, e ele está ali no seu trono majestoso. Ele não parece acolhedor como a imperatriz. E se a sacerdotisa é a sua intuição, o papa é o arquétipo do mestre espiritual, daquela pessoa que vai te ensinar ou vai passar esses conhecimentos. E aí a gente chega na carta dos amantes, que também são conhecidos como os enamorados, da mesma forma que a sacerdotisa pode ser a papisa, da mesma forma que o papa pode ser o hierofante. Acontece essas traduções ou essa globalização ou a contextualização das palavras, e isso não vai interferir no arquétipo que ela representa. Então, o que os amantes representam? Os amantes é o arquétipo de relacionamento e das decisões. Os amantes, duas pessoas, elas estão representando não só o amor e a união, mas as escolhas. Quando você está com uma pessoa, você escolhe estar com essa pessoa. E se estamos falando de contextualizar, o carro, que é o arquétipo do guerreiro e do sucesso, não deixa de estar ainda correto, porque antigamente ter um veículo para desfilar era ostentação. Hoje também. Hoje as pessoas elas têm o carro para locomoção, mas muitos mesmo têm o carro mais para ostentação do que para outra coisa. E da mesma forma que a gente tem diferença no nome das cartas, nós também temos diferença na ordem que elas são apresentadas. Antigamente, a justiça vinha antes e a força vinha depois. Existem várias teorias do porquê elas foram trocadas, mas hoje a força, por muitos autores, é considerada a carta de número 8. E ela é o arquétipo daquele que consegue domar o leão. O leão continua sendo o arquétipo de animal mais selvagem e mais indomável. Então, domar um leão é realmente conseguir ter uma força interior absurda. E quando a gente olha para ela, ela tem uma pureza, ela tem uma inocência. Ela não está fazendo força, porque a força dela é interna. Quem não olha para essa imagem e não imagina uma pessoa bem reclusa, mas ao mesmo tempo bem sábia? O eremita é o arquétipo do buscador e do mentor. Ele simboliza isso, essa introspecção, essa solidão, aquilo que a gente precisa pra gente. E essa é a minha carta favorita do tarô. Ela foi quem me despertou para isso, porque a roda da fortuna, ela está presente no tarô, mas ela também está presente no budismo. É a Sansara, é aquela roda do destino. E ela nos ensina que quanto mais distante de nós mesmos nós estivermos, mais a gente vai sofrer. Quanto mais centrado eu estiver, menos eu vou sofrer. E é por isso que esse arquétipo que representa a sorte, não no sentido de trevo de 4 folhas, mas sorte no sentido de destino. Ela também representa o arquétipo das fases da vida. E independente se você acredita na justiça dos homens ou na justiça de Deus, a gente sempre tem aquele arquétipo da balança. Então pensa em Anubis, o deus da morte, que ele vai pesar o seu coração e uma pena. É interessante, né? São várias culturas ao longo de vários séculos
e a mesma representação, por exemplo, de justiça. A carta do pendurado, ela é o arquétipo da rendição e da iluminação. E é interessante porque muita gente chama de enforcado, mas se ela for enforcado, ele está morto. Então, essa carta, ela representa sim sacrifícios, ela representa olhar por novas perspectivas. É uma carta muito, muito forte, muito interessante. Assim como a carta da morte, que é o arquétipo da mudança e da renovação. E se a gente parar para pensar que tudo tá ligado ao fim, a gente nasce já sabendo que vai morrer, a gente só não sabe quando. É isso que transforma a vida numa coisa tão bonita, tão única, tão dádiva de Deus. Eu gosto muito quando eu ouço as pessoas falarem que a temperança ela tempera, que ela é o arquétipo do alquimista, daquela pessoa que fica misturando até chegar num equilíbrio perfeito. Porque quando a gente vai com muita sede, a gente acaba não aproveitando o copo d'água. E falando em aproveitar, sempre que a gente quer muito uma coisa, que a gente se rende muito aos desejos, a gente se vê no arquétipo do diabo, que é aquele lado sombrio, o lado dos vícios, aquele lado que puxa a gente pelo pé. E da mesma forma que hoje a gente ainda tem catástrofes naturais e não naturais que trazem a gente para um estado de destruição, mas que ao mesmo tempo pode te trazer uma libertação depois, nós temos o arquétipo da torre, que é justamente isso, a crise seguida da libertação. E depois de duas cartas tão pesadas como o diabo e a torre, a gente precisa renovar a fé. E é isso que a carta da estrela vem trazer, esse arquétipo de renovação mesmo. E apesar da lua ser fascinante, enquanto arquétipo, ela vai representar os sonhos e as nossas sombras. Então ela está muito ligada à ilusão, inconsciente, essa parte mais oculta que nós mesmos temos e que escondemos de nós. Enquanto o sol é o arquétipo da clareza e das realizações. Ele vai simbolizar tudo que for alegre, descontraído, vivo. E nesse finalzinho da vida, dos ciclos, de tudo, a gente sempre precisa de segundas chances. Nos dar segundas chances, porque às vezes nós mesmos não nos permitimos isso. E é por isso que antes do fechamento, a gente tem o arquétipo do julgamento, que é um arquétipo ligado à ressurreição, a um novo chamado, a um despertar. Para daí sim fechar com o mundo, que é o arquétipo que simboliza a totalidade, o sucesso. Ok, entendi arquétipo, entendi tarô, tô quase comprando o meu deck, mas como é que é essa jornada, né? E como toda jornada tem que ter um ponto de partida, eu vou dar a dica que eu peguei com a Sarita Alves, lá do Universalista EAD, um vídeo do YouTube maravilhoso, sobre tarô. Mas ela fala do tarô de Marsella. Independente é maravilhoso. Ela me ensina que existe o arcano do nascimento. E aí, para fazer essa continha, a gente vai pegar a minha data de nascimento, 11/2/1984, e vai reduzir isso, somando os números, a um número que tem um arcano. O meu arcano da data de nascimento é a força. E aí, além deste arcano, eu posso fazer a minha partida sendo do ano de 2024. Então, 11/2, que é a minha data de nascimento, e o ano de 2024, que é o ano que nós estamos. Ele vai me dar o arcano 12, que é o arcano pendurado. Achei meu arcano. E agora como é que eu trabalho com ele? Bom, uma das formas é você entender a simbologia. A Arlete, do Desvendando o Tarô, tem vídeos maravilhosos sobre isso. Também vai estar no link da descrição esse deckzinho, essas folhas para imprimir que te falam muito. E quando você sabe um pouco dos arquétipos, você entende o que você precisa. Por exemplo, você está se sentindo muito exposta. Trabalha o arquétipo do eremita. É mais fácil. Ou você está se sentindo muito arrogante, como o imperador. Então você vai trabalhar ele, porque todo arcano vai ter o lado luminoso e o lado sombra.
A minha sugestão favorita é você trabalhar o seu lado lúdico. Pode ser pintando esses arcanos, pode ser escrevendo uma carta para ele. Tem várias formas de você fazer isso. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar o arcano sabendo as forças, as fraquezas, as oportunidades que esse arcano me dá e as ameaças que esse arcano me traz. Isso é um sistema que em inglês chama SWOT, em português chama FOFA, e é muito, muito bom. Mas o importante mesmo é utilizar tudo e qualquer coisa que a gente puder para se conhecer melhor. Por quê? Porque só quem se conhece bem tem a chance de viver uma vida mais plena e com bem menos sofrimento.